O embate entre Irã e Israel vai muito além da geopolítica moderna. Ele é o reflexo de forças espirituais ancestrais que vêm se confrontando há milênios. O Irã atual era conhecido na antiguidade como Pérsia, um império poderoso que aparece diversas vezes nas escrituras bíblicas. Por exemplo, no livro de Daniel, a Pérsia é descrita como uma potência espiritual e política. Já Israel representa a continuidade da linha espiritual abraâmica, a conexão direta com o Deus único e com a promessa feita a Abraão. Portanto, desde os tempos antigos, esses dois povos estão entrelaçados por laços espirituais profundos, mas também por profecias e disputas. O interessante é que a Pérsia não era originalmente inimiga de Israel, muito pelo contrário. O rei persa Ciro, por exemplo, foi até considerado um ungido de Deus por permitir o retorno dos judeus à sua terra após o exílio babilônico. Mas o que mudou então? Com o passar dos séculos, os caminhos espirituais desses povos foram se distanciando. O Irã se tornou um centro do islamismo xiita, com forte componente ideológico e místico, enquanto Israel seguiu com o judaísmo e mais tarde com a formação do Estado moderno, em 1948. Nesse ponto, as diferenças políticas se uniram a forças espirituais não resolvidas do passado. A fundação do Estado de Israel no coração do mundo árabe e a divisão da Palestina acenderam a chama do conflito moderno. Mas nos bastidores, é como se antigas energias karmicamente conectadas tivessem sido reativadas. Egrégoras espirituais em oposição. Cada nação carrega uma egrégora, um campo coletivo de crenças, emoções e intenções. A do Irã e a de Israel são como duas potências vibracionais poderosas, mas em direções opostas. Uma representa a resistência contra o que considera a dominação ocidental e a luta por justiça divina, segundo sua visão. E a outra representa a promessa da terra sagrada e a sobrevivência de um povo escolhido. Ambas se sentem legitimadas por razões espirituais profundas. Um conflito de luz e sombra dentro de cada lado. Espiritualmente, o mais importante é entender que nenhum lado é totalmente luz ou totalmente sombra. Existem interesses obscuros, manipulações políticas e ego espiritual dos dois lados. E é isso que mantém o ciclo de dor girando. A verdadeira guerra é entre consciência e inconsciência, entre paz e dominação, entre perdão e vingança. O impacto energético de um conflito dessa magnitude no plano espiritual. Quando pensamos em guerra, é comum imaginar tanques, bombas e destruição física. Mas para quem enxerga com os olhos da espiritualidade, a guerra também acontece em dimensões invisíveis, e o impacto energético que ela causa no planeta é imenso e duradouro. Geração de energia densa no campo vibracional da Terra. Cada pensamento de ódio, cada ato de violência e cada emoção coletiva de medo produz uma energia que não desaparece no ar. Ela se acumula em forma de densidade energética no plano espiritual da Terra, criando o que muitos chamam de nuvem psíquica ou miasmas espirituais. Essas nuvens se formam especialmente em regiões de conflito e podem se expandir como ondas, afetando não apenas os envolvidos diretamente na guerra, mas milhões de pessoas ao redor do mundo, principalmente as mais sensíveis ou espiritualmente abertas. Portais espirituais em desequilíbrio. O Oriente Médio, e especialmente a região entre Israel, Palestina, Irã e seus vizinhos, é considerado por diversas tradições uma área sagrada. Lá estão pontos energéticos antigos e portais de alta vibração espiritual. Quando a guerra ali, esses portais entram em desequilíbrio, e isso provoca um desajuste não só local, mas também em todo o campo energético da humanidade. Esse desajuste pode se manifestar como aumento da ansiedade coletiva, descontrole emocional em pessoas sensíveis, agressividade inconsciente, dificuldade de meditação e conexão espiritual, espíritos presos e traumas coletivos. Toda morte violenta deixa marcas. Quando alguém morre em meio ao terror, ao ódio e ao desespero, sua alma pode ter dificuldade de se libertar e ascender aos planos superiores. Isso gera o que chamamos de zonas espirituais densas, cheias de espíritos traumatizados,
almas errantes e energias de sofrimento. Essas zonas, por sua vez, continuam alimentando o ciclo de ódio e vingança, influenciando emocionalmente os vivos e perpetuando a guerra de forma invisível. Mas existe um antídoto, o despertar coletivo. Apesar de tudo isso, guerras também podem ser catalisadoras de despertares espirituais massivos. Diante da dor, muitas pessoas buscam sentido, reconexão, compaixão. E cada pessoa que escolhe vibrar na paz em meio ao caos atua como um ponto de luz, ajudando a romper o ciclo kármico. O verdadeiro campo de batalha é vibracional, e nós todos fazemos parte dele. As consequências espirituais para os líderes e para o povo. A espiritualidade nos ensina que nenhuma ação passa despercebida no universo. Tudo que é feito, dito ou sentido, especialmente em momentos de grande tensão como uma guerra, deixa uma marca no campo espiritual. E tanto os líderes quanto o povo envolvido em conflitos carregam, em graus diferentes, consequências espirituais profundas. Líderes espiritualmente responsáveis pelas decisões. Na visão espiritualista, quem está no comando de uma nação, exército ou grupo militante assume um peso energético e kármico imenso. Cada ordem que resulta em morte, dor ou destruição gera um débito espiritual. Esse débito não se apaga com desculpas políticas. Ele se grava no espírito e pode atravessar encarnações, criando dores futuras, doenças inexplicáveis, perseguições espirituais ou reencarnações em contextos de sofrimento extremo. Muitos líderes que usaram o poder para manipular, destruir ou dividir já reencarnaram em condições precárias para viver na pele aquilo que fizeram os outros viverem. A justiça divina não falha, mesmo que demore aos olhos humanos. E o povo? Sofre sem culpa. O povo geralmente é a maior vítima dos conflitos e em muitos casos não tem culpa direta. Mas no plano espiritual, há nuances importantes. Cada pessoa que alimenta ódio, raiva, intolerância ou desejo de vingança, mesmo que apenas em pensamento, também vibra na frequência da guerra. Isso não quer dizer que todos são culpados, mas sim que somos todos co-criadores da realidade energética ao nosso redor. Por outro lado, aqueles que mesmo diante do sofrimento escolhem o perdão, a compaixão e a oração, se tornam agentes de luz, que aliviam o peso coletivo, podem até ajudar a redirecionar o destino espiritual de sua nação. As marcas que ficam nas almas. Pessoas que morrem em guerras carregam traumas espirituais profundos. Muitas almas ficam presas ao plano terrestre, sem entender que morreram, vagando em estado de sofrimento ou revolta. Outras reencarnam com fobias, dores inexplicáveis ou traumas que são ecos de vidas passadas marcadas pela violência. Isso cria ciclos de reencarnação dolorosos em grupos espirituais, sejam famílias, povos ou religiões que precisam ser rompidos com o perdão, o amor e a elevação da consciência. O que podemos fazer? Enquanto isso, aqueles de nós que observam de longe podem orar pelas almas envolvidas, enviar luz, vibrar pela paz. Cada intenção elevada é como um bálsamo curador que ajuda na libertação de consciências aprisionadas e alivia o peso espiritual do planeta. O papel das profecias do choque entre forças espirituais. Ao longo da história da humanidade, diversos textos sagrados e tradições espirituais têm anunciado uma grande batalha entre o bem e o mal, a luz e a escuridão, que se manifestaria não apenas no plano físico, mas também no espiritual. E para muitos estudiosos e místicos, o conflito entre Irã e Israel representa um dos cenários mais simbólicos dessa batalha profetizada. Profecias bíblicas, islâmicas e até ocultistas convergem nessa região. Na Bíblia, especialmente nos livros de Ezequiel e Apocalipse, há menções a guerras futuras entre nações do Oriente que se voltariam contra Israel. Essas passagens são interpretadas por muitos como um prenúncio de um confronto espiritual que antecederia uma nova era de consciência ou chamado fim dos tempos. No Islã xiita, corrente dominante no Irã, há uma expectativa pela vinda do Mahdi, o Redentor que viria antes do fim dos tempos para lutar contra a injustiça. Muitos acreditam que esse cenário envolveria uma guerra contra Israel e seus aliados. E até em tradições ocultistas esotéricas, como na Cabala, no zoroastrismo ou na teosofia,
Existe a ideia de que o Oriente Médio seria palco de um reencontro kármico entre almas que carregam memória de antigos impérios e reinos espirituais, agora encarnadas para resolver dívidas antigas. Não é apenas um conflito entre nações, é um embate entre egregoras espirituais. O Irã carrega a energia da resistência, do julgamento divino, da purificação pelo fogo. Israel, por sua vez, representa o arquétipo da promessa divina, da luta pela sobrevivência espiritual, da preservação da linhagem escolhida. Essas duas forças simbolizam duas correntes espirituais que colidem, não por acaso, mas por magnetismo kármico. O conflito físico é apenas o espelho visível de um conflito invisível que se desenrola nos planos astrais, mentes influenciadas por entidades densas, manipulações psíquicas, conflitos de egrégoras milenares. Entre o bem e o mal, há a consciência. É perigoso olhar para esse cenário acreditando que um lado é o bem absoluto e o outro o mal completo. A espiritualidade nos mostra que ambos os lados abrigam luz e sombra, e o verdadeiro Armagedon é o da consciência, quando o ser humano decide despertar e sair da frequência da guerra interior. O que as profecias não revelam, o poder de mudar o destino. Embora muitas profecias apontem para a destruição, elas não são sentenças inevitáveis. São avisos simbólicos de padrões que podem se manifestar se a humanidade seguir adormecida. Mas se houver uma mudança coletiva de vibração, o destino pode ser reescrito. A oração, o perdão, a elevação da consciência são as armas da nova era. Como nós, mesmo distantes, somos espiritualmente afetados e como podemos ajudar? À primeira vista, um conflito do outro lado do mundo pode parecer algo distante, alheio à nossa realidade diária. Mas no plano espiritual, a Terra funciona como um grande organismo vivo, e tudo o que acontece em um ponto do planeta reverbera energeticamente em todos os outros. Somos impactados pela egrégora coletiva da dor. Todo conflito gera uma onda de medo, raiva, insegurança e tristeza. Essa onda não fica restrita à zona de conflito. Ela se transforma em vibrações sutis que se espalham pela psicosfera do planeta, impactando o inconsciente coletivo. É por isso que, mesmo sem entender o motivo, muitas pessoas relatam angústia sem explicação, medos repentinos, sonhos perturbadores, cansaço espiritual, perda de fé ou motivação. Esses sintomas, muitas vezes, são respostas sensíveis ao campo vibracional da Terra sendo afetado por eventos de alta densidade espiritual, como guerras. A mídia como amplificadora vibracional. Ao assistir constantemente cenas de dor e violência, ainda que por informação, estamos nos conectando a esse campo denso. Sem proteção energética ou filtro emocional, acabamos alimentando ainda mais essa egrégora, mesmo sem querer. O medo coletivo se torna um alimento espiritual para forças sombrias que se nutrem da dor humana. Por isso, o discernimento é fundamental. Informar-se com consciência, mas sem se entregar emocionalmente ao pânico. Como podemos ajudar de verdade, mesmo à distância? Mesmo sem estar fisicamente presentes, podemos atuar espiritualmente com imenso poder de cura e equilíbrio. Veja algumas formas. Oração e meditação guiada pela intenção da paz. Um simples, que haja paz no Oriente emitido com coração sincero pode tocar consciências em outros continentes. Envio de luz para o planeta. Técnicas como Reiki à distância, visualizações com luz dourada ou branca sobre a zona de conflito funcionam como bálsamos energéticos. Ho'oponopono coletivo. Repetir frases como sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato direcionadas ao conflito ajuda a purificar memórias ancestrais coletivas que perpetuam o ódio. Jejum ou silêncio intencional. Em muitas tradições espirituais, o jejum é usado para sustentar intenções de paz e equilíbrio. Um dia de silêncio ou alimentação leve pode ser oferecido como gesto espiritual de cura. Viver em paz consigo mesmo. Nunca subestime o poder de uma pessoa em paz. Cada pessoa em harmonia contribui para o reequilíbrio do planeta, pois sua vibração contagia ambientes, pessoas e situações ao redor. Nosso papel espiritual nesta era. Estamos todos sendo chamados a romper os ciclos de ódio e separação dentro de nós mesmos. O verdadeiro campo de batalha está no interior, entre o medo e o amor,
entre o ego e a alma, entre o controle e a entrega. A paz no mundo começa com a paz no coração de cada um de nós. E quando muitos corações se alinham com esse propósito, o mundo muda. Se gostou do vídeo de hoje, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe esse material rico em informações importantes para toda a humanidade. Nos vemos na próxima. Gratidão.